igreja com todo o padrão de tecnologia, ou seja, facilitando a vida ministerial, louvor e tudo mais. Estou com o Paulo da Mídia LED, ele vai falar pra gente. Que maravilha esse telão aqui, meu irmão. É benção, é benção. A paz a todos. Estamos aqui nesse evento maravilhoso, mais um ano, representando a nossa empresa e trazendo tecnologia e oportunidade para as igrejas. A gente sabe que não é só uma experiência de culto, é de fato espalhar o reino e o evangelho. E lembra, se tiver solução, faremos. Se não tiver, criaremos. Estamos aqui para atender vocês. Atendendo todo o Brasil. Todo o Brasil e fora do Brasil também. Muito bem, parceria com o Instituto 4, Expo 4, com você.